Há tantas coisas que eu já comprei que me ajudam a ganhar mais dinheiro, sendo, obviamente, esse um dos focos do meu canal e do meu trabalho. Eu procuro constantemente por todas as coisas que melhoram este lado da minha vida. Eu hoje trago apenas o que funcionou, para não fazer perder o teu tempo, obviamente. Então mete confortável porque hoje vamos ver as 8 coisas que eu comprei que me fazem mais dinheiro e acabam por se pagar a si próprias. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, se és novo por aqui, estudo formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal, que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião. E já agora, muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Então neste vídeo nós vamos ter 3 pilares diferentes que me fazem ganhar mais dinheiro. O primeiro pilar, e o mais óbvio, nós vamos ver aquilo que me faz poupar ou ganhar mais dinheiro constantemente. Então se eu poupo, tenho mais dinheiro, e se eu ganho, bem, eu ganho, ok? A segunda é com base no conhecimento. O que é que eu comprei que me faz aprender mais e mais rápido acima da média e dessa forma também conseguir melhorar acima da média? Estas melhorias são então aquilo que eu uso para melhorar aquilo que eu faço e por consequência disso consigo cobrar mais pelos meus serviços, consigo cobrar mais enquanto é empresa e no fundo ganhar mais dinheiro. Terceiro, e um favorito meu, vamos ver aquilo que me poupa tempo. A poupança de tempo é das coisas que eu considero mais valiosas, aquilo que eu mais valorizo. Então se eu consigo fazer mais em menos tempo, significa que eu vou também ganhar mais dinheiro. Vamos então, sem mais demoras, iniciar com a primeira compra que se paga a si própria, o Time Timer, que no fundo é isto. Eu sei, começamos simples, mas isto tem feito muita diferença na minha vida. Caso não tenhas visto, eu recebi isto num vídeo que gravámos aqui no meu canal. Isto é um relógio Pomodoro, mas não é um relógio qualquer e eu não uso bem apenas como foi projetado. Em primeiro lugar, caso tu não saibas o que é isto do Pomodoro, é uma das técnicas de gestão de tempo mais famosas do mundo. No fundo, divide o teu trabalho em blocos de foco com um pequeno intervalo no meio, para ajudar a que não fiques distraído e essas coisas todas. A ideia base é que por cada 25 minutos de foco faças uma pausa de 5 minutos, mas não é para isto que eu uso, honestamente. Já agora ficas a saber que esta técnica foi inventada em 1980, onde o criador, que por curiosidade é italiano e chama-se Francesco Cirillo, não faço ideia que é assim que se diz, e ele utilizava para isto um temporizador de cozinha em forma de tomate, daí Pomodoro, e esta técnica depois foi formalizada em 1992 e publicada em livro em 2006. Este relógio, que na verdade é um temporizador, e foi feito com isto do Pomodoro em mente, faz muita diferença para mim. Mas como é que um temporizador me faz mais dinheiro? Então isto ajuda-me de duas formas. Eu sou uma pessoa muito distraída, eu preciso de foco máximo e de estratégias para o conseguir manter. E eu percebi que com um programa que eu usava de cronometragem de tempo de trabalho, que quando estava com o tempo a contar, que eu ficava mais focado e com mais vontade de cumprir o proposto. Mas tudo o que é digital tem também uma maior probabilidade de eu me distrair. Daí as apps não funcionaram muito bem comigo porque eu trabalho com o telemóvel longe de mim. Então, se eu tiver um temporizador, neste caso é de 1 hora físico, sei que me vou comprometer ao máximo até o ouvir tocar. Se tocar e ainda tiver foco, aproveito mais um pouco, mas não costumo demorar muito mais até fazer uma pequena pausa. Então, mas porquê é que eu não tenho um temporizador normal e tive de comprar este aqui, especificamente este? Este tem uma particularidade, é que ele é visual, ou seja, eu meto, por exemplo, aqui a 50 minutos e ele vai começar a descer visualmente até chegar ao 0 e depois ele apita. Pronto, eu tenho o apito desligado. Se eu não estou em erro, isto foi feito para crianças e pessoas distraídas, a Paulinha é que sabe melhor esta história, para conseguirmos de forma rápida ver quanto tempo falta para o temporizador terminar. E isto faz com que, num olhar rápido, eu tenha uma ideia visual de quanto tempo tenho. E isto ajuda-me imenso neste segundo formato, que é o que eu te quero dizer, que é trabalhar nos entretempos. O que é isto? Sabes quando às vezes tens uma coisa para fazer, ou uma reunião, ou alguma coisa de trabalho daqui a 20 ou 30 minutos, e às vezes uma tarefa mais longa não dá para inserir aí, ou pelo menos se eu iniciar uma tarefa em que eu depois posso, sem querer, começar-me a focar imenso e distrai-me para essa coisa que eu tenho que fazer a seguir, pá, e depois às vezes não corre bem. Mas com isto eu consigo fazê-lo, porque eu meto, neste caso, por exemplo, 30 minutos, meto para terminar 2 ou 3 minutos antes da minha tarefa, e eu sei que enquanto olhar para o relógio e ele tiver com corzinha, que eu estou tranquilo, que não estou fora de horas, pá, que eu não me enganei e não pus o temporizador sem som, é só olhar e ver que tenho tempo para fazer as coisas. Segundas-feiras, por norma, são os meus dias de reunião, e então entre reuniões agora consigo trabalhar, e esse tempo eu não trabalharia porque é tipo, são só 20 minutos, não tenho bem tempo para fazer nada, e agora isto ajuda-me nesse processo. Pronto, é pessoal, mas eu estou a mostrar aqui o que é que resulta para mim. Eu ainda utilizo isto para mais uma outra coisa, mas isto realmente é a grande base da forma como eu utilizo isto. Portanto, eu utilizo isto com som, portanto, meto aqui o somzinho a dar, quando chega ao 0 ele vai apitar, pronto. E é visual, é fácil para mim entender e eu gosto muito. É um bocadinho mais caro do que um temporizador normal, mas tem esta vertente que para mim ajuda bastante e eu gosto muito. Ao ganhar mais foco, portanto passar menos tempo distraído e ao aproveitar mais tempo para trabalhar, consigo fazer mais trabalho nas mesmas horas que eu tenho no dia. Eu adoro, é um detalhe, mas aqui é que se vai vendo aquelas pequenas diferenças nos pequenos detalhes que vão melhorando pequenas coisas na nossa vida. Para terminarmos este tópico de poupar tempo, vamos à segunda compra, que é o local de trabalho otimizado. Este ponto aqui não é uma compra única,
única, um objeto único. É um modelo de pensamento que tem como objetivo não só tornar o teu trabalho num processo mais calmo, mas também mais rápido. Eu vou-te dar 2 exemplos para isto, um mais normal e um mais extremo. Eu antes, quando queria trabalhar à noite, por exemplo, tinha que ligar os candeeiros, depois, se tivesse reuniões, tinha de ir buscar o microfone e depois a máquina, depois tinha que ligar o microfone à placa de som e depois, se quisesse a câmera, teria que ver se tivesse bateria, se não tivesse bateria, tinha que ir carregar e depois tinha que ir buscar a luz. Pá, era um stress às vezes só para fazer uma coisa pequenina. E depois a minha secretária era pequena, se quisesse escrever algo, apontar, tinha de tirar o teclado da mesa para ter espaço, ou seja, não era nada produtivo o espaço, não funcionava bem, não era ágil, não era eficiente. Então um trabalho muito importante que eu acho que é importante nós fazermos é que se nós vamos trabalhar num sítio todos os dias ou muitas vezes, quanto mais esse sítio estiver otimizado, menos tempo vamos demorar a começar e menos tempo vamos demorar a terminar o nosso trabalho. No meu caso específico, por exemplo, comprei uma webcam de alta qualidade, porque também dou formações online, que liga diretamente no computador. Depois comprei o microfone que também está sempre na secretária e também está ligado diretamente no computador. Depois está num bracinho esse microfone que é só pôr para a frente ou para trás consoante o meu uso. Depois tenho também uma luz presa na secretária, também está ligada ao sistema todo. Controlo toda a secretária, ligar luzes e tudo mais por voz. Portanto, escuso estar a ligar luzes uma a uma. No fundo, quero ter uma reunião, quero gravar qualquer coisa, na hora que ligo gravar e está feito. Quero ligar a secretária e ligar as luzes, ligo tudo de uma vez. Então, eu sou muito mais eficiente. Um exemplo extremo é que eu antes, para fazer um vídeo destes que estás a ver, eu demorava quase 1 hora a montar o estúdio, que era na altura o meu escritório, e na verdade depois ainda demorava 40 minutos a desmontar, ou seja, era horrível o dia de gravações por causa disto. Depois de uns anos a perder essas quase 2 horas por semana, decidi construir este estúdio. Neste caso tu conheces mais no YouTube este estúdio, esta parte aqui atrás, este cenário, mas nós temos aqui 5 cenários diferentes. Agora eu chego, meto os cartões na máquina e começo a gravar. Ponto. Demora agora 2 horas a gravar vídeos, que antes demoraria essas 2 horas ainda a estar a montar, e só depois aqui ainda ia gravar mais 2 horas. E nesta ótica, por exemplo, às vezes esqueço-me de trazer cartões. Eu tenho sempre cartões suplentes, então se eu chego ao estúdio e não tenho cartões, ao menos tenho aqueles ali e não tenho de voltar a casa para os ir buscar. Então, mais uma vez, mais eficiente, mais tempo poupado, mais dinheiro. Vamos passar agora para o pilar da poupança e investimento. Começando pelo investimento. Uma coisa que eu defini para mim próprio é que eu prefiro tratar a minha reforma como se eu fosse receber 0 euros da Segurança Social. Claro que isso não acontecerá, mas isto obriga-me a pensar que eu tenho que realmente ser autossustentável financeiramente para o meu futuro. Eu trabalho a minha reforma de 2 formas. A primeira é através do meu negócio. Quanto melhor ele tiver, maior probabilidade de eu ganhar liberdade financeira, já como o trabalho é literalmente uma coisa que eu adoro fazer, logo eu não tenho aquele peso negativo que muitas vezes o trabalho das pessoas têm. A outra forma é através dos investimentos tradicionais. Atenção, isto aqui é apenas algo, uma partilha de algo que eu faço, isto tem riscos, pode correr mal, porque nós nunca sabemos realmente o que é que aí vem, mas no fundo, é o que eu faço, resulta para mim e para ti pode ser totalmente diferente, ok? Pois no fundo, o meu plano utiliza um plano de investimentos no ativo com longo histórico de resultados, onde eu meto aqui dinheiro todos os meses com o objetivo que ele esteja maior no futuro e que vai rentabilizando, obviamente, distanciando dos riscos. O que é que eu pensei quando comecei isto? Se eu encontrar um ativo que renda cerca de 10% brutos todos os anos, em média, e se isto se mantiver durante vários anos, eu poderei ter uma quantia agradável na reforma. Então vamos simular, é apenas uma simulação, um valor até mais baixo, como por exemplo 100 euros por mês. Isto não é o valor que eu coloco, mas serve perfeitamente para o exemplo. Num ativo a 10% ao ano, em média, e claro que isto será uma simplificação de uma simulação, porque tu vais investir durante o ano, depende depois dos dias, há dias em que está melhor o mercado, outro está pior, depende das horas, depende de muita coisa, então vamos realmente fazer uma simulação muito simplificada. Então, eu investi 100 euros por mês, portanto 1200 euros por ano, então eu em 10 anos teria mais ou menos 19 mil euros brutos, em 30 anos poderia ter quase 200 mil euros brutos, e se eu quisesse levar isto até aos 40 anos, eu até conseguiria ter mais de meio milhão de euros. Mais uma vez, numa simulação, estamos a falar de 100 euros por mês, e sabendo que, isto é apenas umas valores possíveis, pode ser com 50, com 10, pode ser com 200, pode ser com 500. Pessoalmente eu estou a investir num ETF que segue o S&P 500, que é um fundo que contém 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, como por exemplo a Apple, a Microsoft, a Tesla, etc. E na última década este S&P 500 retornou 13,15% à data desta gravação. Mas depois há vários ETFs com resultados passados similares com este, neste caso por exemplo o ETF que seria o MSCI World ou o FTSE All World. Agora, mais uma vez, resultados passados não garantem resultados futuros, portanto isto pode mudar e depois as coisas podem começar a correr mal. Agora, eu pessoalmente invisto para este meu plano na minha parceira XTB, é a corretora que eu utilizo há mais tempo, e para este plano eu comecei a utilizar o plano de investimento deles para ser mais simples. Todos os meses invisto uma quantia para o meu plano. A vantagem realmente é que a XTB é regulada pela CMVM, tem um escritório cá em Portugal, tem vários métodos de segurança e tem 0% de comissões de corretagem, o que é ótimo, porque estas comissões a longo prazo depois começam a comer os investimentos. Desta forma, poupamos taxas sempre que fazemos uma transação, e eu até criei esta conta aqui no ano passado para ir pondo aqui um valor todos os meses e para poder mostrar a evolução. Mais uma vez, isto aqui não garanto que vai voltar a acontecer, mas é sempre uma ideia engraçada. E estando dentro da plataforma, se quiseres tens aí o link
na descrição para poderes ver por ti, e depois se quiseres no registro podes colocar o meu código Gabriel F. Mas pronto, aqui na plataforma eu tenho aqui nesta zona do portfólio e tenho aqui planos de investimento, e nesta conta aqui específica que eu estou a utilizar eu tenho este plano de reforma que eu criei aqui convosco, e no fundo eu todos os meses faço aqui uma adição de dinheiro, em que há uma forma de eu fazer que é das duas uma. Eu posso criar, vamos supor que eu não tenho nenhum plano de investimento, eu posso criar um plano de investimento, posso selecionar os ativos e imaginemos que eu quero o S&P 500 ou o MSCI World, é o que vocês quiserem, ou pode não ser nenhum destes e pode ser qualquer outro que vocês achem interessante para este objetivo. Portanto, eu clico no próximo, criar plano de investimento, e eu consigo logo aqui mudar as imagens, mudar o nome e consigo fazer depósitos para o plano. Eu tenho aqui o Auto Invest, que no fundo é eu ter aqui o plano automático. O problema é que sobre o cartão eu pago taxas, então eu posso fazer aqui uma ordem permanente gratuita, onde eu consigo fazer esta ordem a sair do banco, ou então posso investir através dos fundos que eu já tenho na corretora, ok? Depois seleciono o valor de quanto tempo é que eu quero que isto aconteça, e depois eu consigo fazer isto sem preocupar. Posso sempre também fazer manualmente, onde eu consigo vir aqui e investir apenas a quantia que eu quero, certo? Fica aqui então a curiosidade, e mais uma vez, se tiveres interesse, tens aí o link na minha descrição. Agora, antes de passarmos a algumas das compras mais poderosas deste vídeo, vamos analisar a poupança com compras de supermercados estratégicas. Isto certamente não será para toda a gente, mas quem conseguir é ótimo. Nós todos gostamos muito de descontos, é verdade, mas há muitas coisas que se gastam e que quando vamos uma próxima vez comprá-las podem já não estar em desconto, por exemplo. O que nos faz gastar mais nessa coisa, em vez de se tivéssemos comprado mais quando estava em desconto. Então uma regra que eu e a Paulinha já aplicamos há algum tempo cá em casa é que se há algo que nós precisamos várias vezes durante o ano, e se essa coisa tem uma longa data de validade e está em promoção, nós compramos várias unidades dessa mesma coisa. Isto garante que durante X tempo eu tenho um dos melhores preços possíveis, e não só apenas pela promoção, mas também já lá vamos. Coisas que nós compramos nestes modos: fio dentário, pasta de dentes, cabeças para a escova de dentes, detergente, papel higiênico, guardanapos. Não vou perceber a ideia, portanto são coisas que realmente não se estragam ou demoram muito tempo até se poderem estragar. Até para coisas que se podem estragar daqui a uns meses nós podemos comprar em mais unidades em promoção. Já para não falar que nós temos sempre 10% de desconto com o cartão Continente, que é a superfície onde nós fazemos mais vezes compras, e é espetacular, pronto. Mas não só isso, eu um dia ouvi alguém dizer isto, que poupa imenso nas compras porque compra em quantidades sem sequer falar dos descontos, e mencionou a inflação. E sempre é mais uma poupança, porque se durante o ano essa coisa ficar mais cara, nós ainda poupamos mais por ter comprado antes, portanto não só pelo desconto, mas também porque essa coisa pode ir aumentando o preço. É uma dica simples, mas acho que é útil pensar assim. E agora, dos meus pilares favoritos, compras relacionadas com aprendizagem, e começando pelo Atlas Financeiro. Aprender é um clichê neste tipo de vídeos, mas em vez de dizer porque é que eu acho que é importante realmente investir na aprendizagem e no conhecimento, eu vou-te explicar o porquê disto ser tão inteligente. Vamos supor que eu quero aprender hoje sobre cashback, ou seja, como é que eu posso pagar por algo e receber parte dessa compra de volta. Isto é um conhecimento que a longo prazo me vai dar muito jeito, certo? Ou seja, eu tudo que eu comprar, ou muitas coisas que eu comprar, vou conseguir receber parte desse dinheiro. Parece-me bem conhecer o mais cedo possível para conseguir utilizar o mais tempo possível. Ou vamos supor ações, investir em ações na bolsa. Eu aprendo a analisar o mais cedo possível sobre os rácios das ações em si, vejo como é que se utilizam templates para estas coisas. Se tudo correr bem, este conhecimento vai ficar comigo para sempre. E eu vou ter muito tempo para eu conseguir não só utilizar, como melhorar, e isto aqui depois dá frutos compostos. Então eu reconhecer estes conhecimentos o mais cedo possível, quer dizer que o mais cedo possível eu vou conseguir utilizá-los e melhorar aquilo que eu tenho. Daí ser tão inteligente e investir em conhecimento, que à partida não me foge. Isto acontece praticamente para tudo. Eu e a minha equipa construímos uma plataforma de ensino financeiro chamada Atlas Financeiro, onde temos formações sobre cashback, ações, orçamento pessoal, imobiliário, e todos os meses acrescentamos mais para continuarmos sempre a evoluir, onde damos ferramentas como aquela que eu te falei para analisar ações, damos-te um mapa que te ajuda a seguir um caminho de aprendizagem lógico, de forma a que fiques com menos stress financeiro, para que aprendas mais sobre as tuas áreas favoritas, e tudo com profissionais, CEOs, fundadores, e assim não tens de estar a questionar se deves ou não confiar nessas pessoas, porque já são pessoas muito conhecidas e reconhecidas na área, ok? Enquanto fundador, eu paguei para toda esta construção disto, e tudo o que aprendi nas formações que foram gravadas num estúdio, que por acaso foi aqui em Coimbra, e valeu todos os cêntimos. Tu também podes aceder e começar a aprender hoje, se quiseres. Hoje já dar um próximo passo, o link está na descrição. Se quiseres começar a transformar realmente o teu conhecimento hoje, vem ter connosco e acho que realmente vais gostar. Se o Atlas Financeiro em si não fizer sentido para ti, toda e qualquer forma de conhecimento aplica-se nesta regra que eu falei. Quanto mais cedo aprendermos, mais cedo conseguimos reter essa informação e utilizá-la para nós próprios. O próximo objeto, e aliás até vou juntar 3 coisas numa só, é o que me permite ler. Eu aprendo imenso com livros, mas nem sempre é fácil só ler. Por exemplo, à noite, se eu for para a minha cama e a minha noiva já estiver a dormir, não vou estar a acender a luz para conseguir ler. Então eu tenho esta ladradinha, e eu sei que isto vai parecer ridículo, mas não é, muito útil, onde eu junto assim ao livro, portanto ele fica agarrado no livro, esta lâmpadinha fica assim agarrada, e eu consigo ligar, tenho vários perfis de cor e tenho várias intensidades, portanto
consoante o que me fizer sentido, e desta forma eu consigo aproveitar a minha leitura durante o sono da minha noiva. Portanto, se eu não tiver luz, isto dá-me luz e dá-me luz só para o livro. Mas vamos supor que eu, até agora, hoje, vou sair de casa, vamos dormir fora e eu tenho que estar a fazer tempo num sítio. André, já sei que vou ter que perder ali meia hora, vou ter que esperar por qualquer coisa, e eu posso não perder esse tempo. Eu, em vez de esperar a fazer um scroll no telemóvel, preferia mil vezes aproveitar esse tempo e estar a ler um livro para aprender mais e para conseguir melhorar tudo o que seja a minha vida no geral. Problema, às vezes o livro não é prático. É grande, às vezes só quero ir eu e não ter uma mochila ou uma mala qualquer, e às vezes não dá jeito. E aqui que entra esta próxima compra, que é o Kindle. Ou seja, este dispositivo aqui, se calhar já ouviste falar de coisas similares, mas no fundo é este dispositivo aqui, que não pesa nada, isto é uma coisa super leve, onde eu consigo não só ler, como consigo tirar notas, fazer sublinhados, olha, eu quero isto, sublinhar aqui, depois eu consigo aceder ao tudo que eu sublinhei, e realmente aqui dentro tem muitos livros, os livros que eu quiser, basicamente, e depois, como isto é feito com aquela tecnologia, Paper Ink ou o que é, não sei agora de cor, não cansa os olhos, porque isto não é um monitor, um visor normal, portanto eu consigo aqui passar, aqui são coisas que eu já tinha sublinhadas e tudo mais, e depois consigo aceder a vários livros, e às vezes no momento livre que eu tenho, fico a ler e sempre fico a aumentar o meu conhecimento. Mas ainda há uma terceira coisa, que é, então se eu estiver a lavar os dentes, ou fazer uma tarefa qualquer em casa, ou a passear, ou qualquer coisa em que eu, não consigo estar a ler, nem consumir conteúdo, mas por outro lado também não estou a fazer mais nada, por exemplo, não estou em companhia de amigos, ou olha, é isso, olha, estou na rotina de ir lavar os dentes, lavar a cara e tudo mais para ir para a cama. E eu aproveito esses 10, 15 minutos também para ler, através do Audible. No Audible, no fundo, eu consigo comprar livros. Na verdade, eu até tenho um link na descrição aí, que se tu fizeres o registro, recebes um livro gratuito, ou seja, se tu quiseres experimentar o Audible sem qualquer catchzinha por trás, tu podes clicar nesse link, criar conta e recebes um crédito que podes transformar por qualquer livro, ou seja, se tiveres um livro, queres tê-lo gratuitamente e experimentar a plataforma, utiliza. Pronto, eu pago, porque eu utilizo muito o Audible, mas por exemplo, este livro aqui foi um dos que eu utilizei, um crédito. Neste caso é uma coisa sobre saúde, porque eu leio muita coisa sobre finanças e desta vez quis ler uma coisa sobre saúde para eu entender melhor como é que eu posso viver melhor e essas coisas todas. Pronto, não interessa o tópico, mas para dizer que eu tenho aqui, eu consigo dar play. Consegues ouvir? Cholesterol contained in all our light proteins. Ou seja, consegues ouvir que alguém está a ler o livro, eu consigo ir para trás e para a frente, neste caso eu tenho isto acelerado, quando é um livro mais de história ou assim, não meto acelerado, mas quando é para aprender, meto acelerado. Depois eu vou ter sempre tirando notas, eu consigo, por exemplo, pôr isto em modo carro, que é para ser mais fácil clicar nos botões, se eu estiver a conduzir, consigo colocar um temporizador, imaginem que eu quero adormecer, mas depois não quero ser responsável por estar a desligar, posso fazer durante 15 minutos, ficar a dar e depois desliga. Então realmente tenho aqui uma biblioteca enorme, que sempre que eu estou fora de casa ou fazer uma tarefa, eu todos os dias estou a aprender nesse momento. Imaginem, eu sou super fã do Audible, eu adoro o Audible, já o uso desde a faculdade e eu já li muitas dezenas de livros graças ao Audible que eu não teria lido se não tivesse sido pela plataforma. Mais uma vez, tens o link, se quiseres ter um gratuito, podes sempre fazer o registro, experimentar e depois se gostares, para além de receberes um crédito por mês, podes pagar logo o ano inteiro, recebes logo o ano inteiro de créditos e podes ainda receber depois descontos. Por exemplo, eu como pago aquilo, às vezes tenho livros que eu quero ler a 5€, estás a ver? E compro e consigo ouvir por 5€ um livro que custa 20 ou 30 não, mas 15 ou 20. Para resumir isto, enquanto alguém aprende a uma velocidade 1, vamos porque 1 é a velocidade normal, eu estou a aprender sempre a uma velocidade 5, porque eu consigo estar sempre em contacto com a informação e sempre a aprender mais. Então, enquanto uma pessoa está a preparar-se para ir dormir, eu consigo estar ali 15 ou 20 minutos a aprender alguma coisa. Estão a ver? Agora, é realmente importante nós percebermos aquilo que compramos e aquilo que nos dá retorno, mas também é igualmente importante perceber as coisas que nós compramos e que podem dar um furo na nossa carteira, mesmo que nós às vezes não nos apercebamos. E foi por isto que eu criei este vídeo aqui, onde podes clicar e começar já a poupar mais hoje. Como sempre, obrigado por assistir, vemo-nos para a semana e tchau!